Eu sei que muitos dos senhores que eu estou identificando aqui advogam dos juizados especiais. Então, conhecem bem a história dos juizados e sabem da dificuldade que a gente tem enfrentado há 10 anos para que esse negócio funcione bem. E, infelizmente, nós não fomos totalmente bem-sucedidos, nós estamos caminhando e melhorando muito. O juizado foi instalado em 2002, 14 de janeiro de 2002, por uma imposição da lei. E a lei faz coisas interessantes. O legislador acha que ele está na lei, está criado, não é? Criou lá os juizados, determinou a implantação até 14 de janeiro, sob pena de responsabilidade dos presidentes de tribunais que não fizessem isso, né, que não instalassem, mas não criou cargo de juiz, não criou cargo de servidor, e nós estamos até hoje caminhando com essa dificuldade, e agora criaram-se as turmas recursais permanentes, né, dos juizados. Aqui para a terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são 18 turmas. Cada turma tem 3 juízes. Então, são 54 juízes. E nenhum cargo de funcionário. O Tribunal Regional Federal tem 43 juízes. Né? Essas turmas recursais vão ter 54. Nós já temos um déficit hoje de servidores, entre os que se aposentaram, morreram, pediram exoneração, de exatos ontem 290. Faltam na Justiça Federal da Terceira Região 290 servidores. E há uma determinação do Conselho da Justiça Federal de instalação de 8 varas neste ano. Cada vara com 20 servidores, são 160. Então, os 290 que nós já não temos, mais os 160 que nós precisamos ter, os senhores vão vendo como a gente vai caminhando. Essa é uma das razões das nossas dificuldades. E eu percebo que os senhores se chateiam bastante com isso, e tem toda a razão de chatear, nós também ficamos chateados, mas eu vou aqui na cola do doutor Tipó, pegar alguns tópicos, né, e ver naquilo que a gente pode ir melhorando esse processo para que ele funcione melhor no juizado. A grande questão, né, dos juizados é a competência. A competência fixada na lei, causas de valor até 60 salários mínimos, e onde eles estão instalados, a competência é absoluta. Os senhores não podem ir a nenhum outro lugar. E isso, no começo, deu muito certo, né? Iam todos para o juizado. Aí os juizados incharam, nós já processamos 2.600.000 processos só em São Paulo. Eu não falo de Mato Grosso do Sul, que compõe também a terceira região, porque desse número dá 3% de Mato Grosso do Sul, 3%, os outros 97% são de São Paulo. 2.600.000 processos. Desses 2.600.000, hoje nós temos tramitando em São Paulo 90.000 aproximadamente, o que foi um resultado excelente. 90.000, incluindo aqueles que têm pendências nas execuções, né? Quer dizer, que não estão baixados definitivamente. Então, essa competência hoje, por conta dessa lentidão, não é, que se formou nos juizados, ela passou a ser driblada inteligentemente pelos advogados, que passaram a somar aos pedidos de benefício o pedido de indenização por dano moral. E aí isso foi um tiro no pé, na minha opinião, porque criou-se uma discussão sobre a competência do juizado para julgar o dano moral. Então, muitas vezes ele distribui no juizado essa ação, o pedido de benefício cumulado com o pedido de dano moral, o juiz do juizado manda para a vara. Ou ele distribui na vara, e o juiz da vara manda para o juizado, dizendo que como eu não tenho um valor específico, né, eu não posso dizer que é maior nem que é menor, então vai lá para o GF. E fica essa coisa andando para lá e para cá. Então,
não foi assim pensei eu que fosse uma saída quando vi pela primeira vez, mas não é. Isso está aumentando o nível de discussão, o número de recursos, e enfim. Os senhores sabem que na justiça estadual, a competência nos juizados se faz não só pelo valor da causa, mas também pela complexidade da causa, né? E isso não acontece no juizado federal. Então, nós temos causa de todos os tipos, mais complexas, menos complexas, porque a complexidade não é critério discriminador de competência na Justiça Federal, para fins de juizado. E aí a gente chega na segunda questão, como é que eu apuro o valor da causa? E isso tem até um projeto de lei já, que foi minutado por um grupo, né, do qual eu faço parte, e que vai ser encaminhado pelo Conselho da Justiça Federal para colocar de vez um final nessa discussão. As parcelas vencidas, as parcelas vincendas, os senhores lendo a lei, vão perceber, a Lei 10.259, que ela é muito mais confunde do que esclarece, né, essa questão. E a ideia não é aplicar o Código de Processo Civil, porque a gente quer sair, né, dessa legislação mais amarrada, desse procedimento ordinário tão amarrado, e ir mais rápido. Mas não conseguimos, porque a lei fala em 60 salários mínimos de valor da causa, e lá num parágrafo diz que, em havendo prestações vencidas e vincendas, o valor da causa será o de 12 vincendas. Não é? E isso gerou uma interpretação, tem gerado uma interpretação, acho eu que equivocada. O que eu entendo que o legislador quis fazer com essa regra foi de facilitar o acesso abrindo as portas do juizado. E eu acho que é sob esse aspecto que a gente tem que interpretar essa legislação, o aspecto do acesso à justiça. E o que acontece? Eu quase sempre tenho, né, parcelas vencidas no juizado. Por quê? Porque a parte pediu o benefício administrativamente, foi negado, e aí ele vai ter o termo inicial, vai estar pedindo o termo inicial, que já tem parcelas vencidas. E vai querer continuar recebendo, tem as vincendas. Se eu tenho só vencidas, um período curto em que ele deveria ter recebido auxílio-doença, eu somo tudo isso, se der até 60 salários mínimos, eu não tenho problema. Se eu tenho só vincendas, ele não foi ao requerer o benefício administrativamente, ele foi direto ao juizado, eu vou contar como valor da causa 12 vincendas, certo? Eu faço uma estimativa, porque eu não tenho nem o valor aí da renda mensal. Agora, se eu já tenho aquele atrasado, eu tenho que somar o atrasado mais as vincendas. Isso é o que diz o CPC, não a lei. E a lei fala, em havendo prestações vincendas, o valor da causa será o de 12 vincendas. Então, a lei não está me autorizando a dizer, mas se tiver vencidas com vincendas, você tem que somar tudo e aplicar o CPC. Mas essa é a interpretação que tem prevalecido, certo? Vencidas mais vincendas. E aí isso joga o processo para a competência das varas. Há juízes que entendem, como eu, que só se computam as vincendas mesmo nesse caso. E eu vou dar para os senhores um exemplo, eu tenho certeza que os senhores vão concordar comigo. Uma pessoa vai ao INSS e pede o LOAS, pede o benefício assistencial. E fica esperando lá um tempão, certo? Aí o benefício é negado, passou pela perícia, aí ele recorreu, enfim. Deu uns 5 anos que ele está esperando. Aí ele vai entrar com ação, o que ele vai pedir? Os 5 anos atrasados, eu já tenho 60 salários mínimos, mais 12 vincendas. A competência não é do JEF, a competência é da vara. Agora, aquele que não requereu administrativamente, ou requereu, mas foi logo resolvido lá ou não, e ele não recorreu administrativamente nada, ele vai direto para o juizado. Ele vai somar 3, 4 meses de vencidas, mais 12 vincendas, ele está no JEF. Então, eu estou tratando de 2 pessoas igualmente necessitadas. Só que uma, porque percorreu o caminho correto, vai ter que se submeter ao procedimento ordinário. E a outra, que teve um advogado que resolveu, né, fazer as coisas de uma outra forma, melhor, ele
vai ser beneficiado por esse prazo. Então, por isso que eu acho que não está correto. O critério definidor do valor da causa deveria ser outro, deveria ser só o de 12 vincendas, e eu penso que é isso que a lei quer. Mas não é isso que prevalece, de modo que os senhores somem vencidas mais vincendas, se der mais que 60 salários mínimos, é vara, se der menos, é JEF, certo? Aí a gente chega na petição inicial. Eu não vou falar aí do procedimento, porque vocês estão cansados de conhecer o procedimento, mas vou dizer da minha experiência, como eu vejo a propositura das ações previdenciárias no JEF e nas varas. O problema é o mesmo. Os senhores vão dizer assim, mas se ele for sem advogado, ele fica mal assistido. Normalmente fica mesmo. Só que hoje, 95% das ações são ajuizadas por advogado. Pouquíssimo número de ações sem advogado. Pouco mesmo, hoje em dia é pouco. E o grande problema da petição inicial da matéria previdenciária é que alguns pensam que é tudo igual no previdenciário. Vocês não veem isso por aí? A justiça não anda no previdenciário, não sei por quê, é tudo igual. Eu posso ter tudo igual em tese jurídica, certo? A correção monetária, o direito à correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício. Isso daí é uma garantia constitucional. Isso é uma tese jurídica. O direito à correção pelo IRSM, pela URTN, por todos aqueles índices que a gente conhece. Isso é tese jurídica, mas cada caso é um caso. Cada um tem um período contributivo, certo? Tem uma data de início de benefício, tem uma data, um termo final de benefício. Não é tudo igual, é tudo diferente. É matéria eminentemente de fato. Não dá para fazer um prêt-à-porter, como diz uma juíza amiga minha. Faz um prêt-à-porter e manda bala. Não é isso. E eu percebo que eu nem sei muito bem como falar isso, senhores me desculpem, mas eu estou sendo muito sincera, e eu acho que se eu tivesse um momento para falar, seria esse, depois eu não posso mais falar, a não ser nas aulas. Peticiona-se muito mal em matéria previdenciária. Muito mal. Os senhores conhecem aqueles sites que vendem modelo de petição? Ou aquelas redes sociais que falam, alguém tem um modelo de contra-razões aí para me mandar? Não tem? Não, isso não existe. Não existe, né? O que é um modelo? Quem entende um pouco de costura aqui sabe vai entender esse exemplo. Quando você vai lá na costureira e você quer um vestido, você fala assim, olha, eu quero com decote V, com manga, longo, com prega, sem prega, isso é um modelo, não é? O meu modelo é esse. Quando ela vai fazer aquele vestido para você, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um molde e vai cortar em cima, não é isso? Ela vai colocar no pano e vai cortar e vai sair. Modelo é uma coisa e molde é outra. O modelo é uma inspiração, não é? O molde é uma cópia. E não dá para fazer molde em petição. Não dá. Como é que é o molde? Eu só troco o nome das partes, o número do processo e mando o brasa. Não dá. Então, isso vai repercutir na produção da prova, vai repercutir no julgamento da causa, principalmente quando se trata de benefício por incapacidade. Esse é o grande problema que a gente tem. Desses 2.600.000 processos, mais da metade tem perícia. Tiveram perícia, normalmente perícia médica. Então, qual é a grande dificuldade que eu vejo nessas petições? É o tal do modelo molde, né? Então, ele vai pedir um auxílio-doença. Então, fulano de tal, brasileiro, casado, incapaz. Não sei qual é a profissão dele. Incapaz. Incapaz não é qualificação. Trabalhava até outro dia, não diz no quê, porque no molde não fala, que ele devia completar, certo? Trabalhava, mas aí não pode mais trabalhar e vem pedir um auxílio-doença.
Aí a gente olha aquilo e fala, mas qual é a doença? Também não sei. Eu não estou falando, gente, de um caso ou outro. Eu estou falando de seguramente 90% das petições iniciais de benefício por incapacidade. Eu não estou exagerando. Se quiserem passar um dia comigo, eu mostro para vocês as petições no GEF e mostro no tribunal. Aí, o que isso acarreta, né, para aquele processo? Vai lá distribuir, no GEF ele já tem que marcar a perícia, não é? Aí o funcionário lê aquilo e fala, nossa, mas o que será que ele era? Aí ele vai olhar o papelório lá para ver o que ele era. Acho que ele era mecânico, né? Não sei. Mas não sei o que ele tem. Então vai para o clínico geral. Certo? Aí o clínico geral examina e fala, ele não tem nada. Aí vem o juiz, diga o autor. Aí vem o advogado e fala, não, mas ele tem um problema na coluna, ele não pode trabalhar. Ele tem que fazer uma perícia com ortopedista. Então, vai para o ortopedista. Aí o ortopedista dá aquele laudo e fala assim, olha, do ponto de vista ortopédico, ele está bem. Aí diga o autor de novo, aí ele vem e diz, não, mas o problema é neurológico, é um problema na coluna, mas é neurológico, ele tem que fazer a perícia no neurologista. Aí vai para o neurologista. A essa altura do campeonato, essa petição perdeu a credibilidade. Esse pedido não tem mais credibilidade. E a parte fez um check-up de graça. Por que é de graça? De graça para ele, para o INSS, porque quem pagou esse perito foi o judiciário. Por quê? Porque isso vai ser julgado improcedente, tá certo? E como foi julgado improcedente, ele não tem que pagar, ele quer ajuizar a ação, porque a justiça é gratuita, e o INSS, como não foi vencido, também não paga, então pagamos nós. Certo? Então, hoje nós estamos no mês de fevereiro, quando chegar no final do mês de março, a gente não tem mais dinheiro para pagar os peritos, por causa desse tipo de coisa. Não estou dizendo que todo mundo faz assim, mas 90% faz. 90% faz. Aí esse 90% chega para o cliente e falou, olha, o senhor não foi compreendido, viu? O juiz... Aí reúne com os juízes lá, porque todo mundo reclama, eles vão reclamar lá para mim, nesse momento é para mim, na outra gestão era para a doutora Terezinha Caser. Eles vão lá reclamar para mim, todo mundo vai lá reclamar. A parte vai lá ver a sentença e fala, o meu advogado tomou o meu dinheiro, ou então o juiz tomou o meu dinheiro, aquelas coisas. Vamos aí ver o processo. Aí você vai olhar lá e ver que aconteceu isso. Ele fez 3, 4 perícias, nenhuma foi conclusiva. Eu tenho que dizer o que essa pessoa faz. Eu não quero provar que ela está incapaz, mas ela está incapaz para quê? Se eu estou pedindo auxílio-doença, ela está incapaz para a sua atividade habitual, não é? O auxílio-doença, não é isso? Mas qual que é a atividade habitual se eu não sei? Ninguém me explicou. Ele foi qualificado como incapacitado. A atividade habitual dele é incapacitado. É isso. Então, é assim que as coisas vão ir. E isso causa uma repercussão muito negativa na análise desses processos, pelo juiz, por todo mundo mesmo. Por quê? Eu olho assim para a petição, quando é no tribunal, tem uma funcionária que fala assim, esse é daquele modelão do fulano de tal. Então, já fiz o voto. Tá bom. Eu vou lá no GEF, tem outro que fala, ó, doutora, ele veio reclamar aqui, mas é daquele modelão lá do Cicrano, esse daqui também. Aquele que não... Gente, o modelo é uma inspiração. O modelo não é um molde, entendeu? Tem que ser assim, senão não dá certo. Não, o modelo é uma inspiração. Senão, o que acontece? Eu peço coisa que ele não precisa, o que ele não tem direito, não peço o que ele precisa, faço um recurso. O recurso é uma coisa extraordinária, é a mesma coisa. Alguém tem um modelo?
Quando o processo é muito comum, olha, eu estou falando isso, eu disse a vocês, eu procuro o melhor jeito de falar, porque eu quero que dê certo. Eu quero que a justiça seja boa, mas ela não é boa só se a justiça trabalhar bem. Ela só será boa se os advogados forem bons. Não adianta a gente fazer concurso para gênio lá, entendeu? Não adianta. O advogado tem que ser bom, e é ele que traz essa matéria. Quantas vezes a gente vê uma boa causa mal defendida? Por exemplo, uma questão constitucional relevante que não foi apreciada e o recurso extraordinário não pode subir por falta de pré-questionamento. Então, eu já ouvi o Carlos falar na aula, uma vez nós demos aula juntos, ele dizia, né, tem que saber o que pede, tem que saber o que está fazendo. Mas esse saber o que está fazendo, assim como ele, eu também acho, é na petição inicial, eu levanto tudo na petição inicial, principalmente as questões constitucionais. E o processo previdenciário sempre está embasado numa questão constitucional. É claro, o direito previdenciário é direito social. E onde é que está? Está na Constituição. Então, uma boa petição inicial traz a matéria de fato, que eu estou dizendo para vocês, mas traz a de direito também, porque lá na frente, vou entrar com embargos de declaração para pré-questionamento. Ué, mas se não teve omissão, se você não alegou, não tem omissão. Não é isso? Então, tem aquele embargos de declaração para fins de pré-questionamento, é uma súmula, né? Também deve indicar omissão, contradição, enfim. De modo que, eu não estou dizendo que todos façam isso, mas uma grande parte faz. Né? Aí vão para a audiência. Chega lá na audiência, e isso é uma coisa que o doutor Tipó falou, e eu gostaria de exemplificar para vocês como isso é verdade. Ele falou dos atravessadores, né? Tem aquele atravessador, assim, que é o mecânico, que agora está agenciando LOAS. Outro dia nós pegamos um sujeito lá no juizado que tinha um benefício assistencial. E ele viu como é que a coisa funciona, ele é uma pessoa com deficiência. Aí ele começou a levar gente lá, aí levaram ele, doutor, ele está vindo aqui todo dia. Eu falei, mas seu processo não acabou? Não acabou, mas é que eu estou trazendo os amigos aqui. Eu falei, mas o senhor está cobrando deles? Estou cobrando, estou faturando 5 paus por mês. Certo? Ele ganha, né? Ele recebe lá o benefício assistencial, mais os 5 paus por mês que ele ganha agenciando. Aí, bom, a gente não sabe se prende o sujeito na hora que está confessando ali, né? Enfim. E os que estavam com ele estavam muito satisfeitos, sabe? Porque estavam recebendo lá o nosso. Passem comigo um dia, assim, das 9 da manhã às 19, que vocês vão achar bem divertido tudo isso. Na hora da audiência, a pessoa que procurou um advogado desses que ficam agenciando, mandando cartinha, andando com a Kombi, assim, circulando, né, não é na roça para pegar a clientela, captar a clientela, ele chega na audiência, o advogado não foi. Aí ele está ali, o advogado não veio, trouxe testemunha? Não trouxe, meu advogado não falou. Falei, mas o senhor procurou seu advogado? Procurei, mas não achei, ele não me atendeu. Mas a sua audiência é hoje. Mas, bom, aí ele está lá sozinho. O advogado não foi e não justificou. Eu tenho que prosseguir com a audiência, não é? Ele não levou nenhum documento, não tinha nada juntado no processo, não levou testemunha, o que acontece? É improcedente. Isso acontece todos os dias, muitas vezes, muitas vezes. Bom, chegamos lá na sentença, vamos aos recursos. Então, tem muita improcedência, principalmente de benefício por incapacidade. Tem muita improcedência. Qual é o fundamento da improcedência? Ou não comprovou a condição de segurado,
não comprovou a incapacidade e ele recorre para a turma recursal. Aí a gente vai ver a petição do recurso, é a mesma petição inicial que mudou para recurso. Às vezes é igualzinho, gente, é igualzinho, igualzinho. O que vocês acham que acontece com isso? O juiz olha a inicial, olha o recurso e nega provimento. Isso é muito triste mesmo, muito triste mesmo. Muito triste de ver. Não são todos que fazem isso, mas uma boa parte faz. Se a gente fazendo as coisas certas, às vezes ainda dá tudo errado lá na frente, né? Imagina começando tudo errado, não pode acabar bem. Se começou mal, não vai acabar bem. Aí vem o segundo erro. Ele tem que recorrer daquela decisão, né, da turma. Aí ele procura o quê? Não cabe recurso para o STJ, não cabe especial, pode caber um extraordinário. Não é? Aí ele faz uma petição de recurso extraordinário. Vou trazer uns modelos para você ver, os modelões que eu tenho para você usar na aula. Esse não, gente, esse não pode usar. Quando vai fazer o recurso extraordinário, qualquer pessoa minimamente informada, né, que estuda um pouquinho de processo, e tem que estudar processo para advogar ou para ser juiz, para qualquer coisa, mexeu em processo, tem que entender de direito processual, né? Eu tenho que saber quais são os requisitos de um recurso extraordinário. O que eu vou pedir num recurso extraordinário? O que eu vou alegar? Eu vou alegar que violaram algum preceito constitucional, não é isso? E eu tenho que saber que da segunda instância para cima, não tem mais apreciação das provas. Isso é básico. No primeiro grau, no segundo grau, eu trato das provas. Daí para cima, acabou. Eu não posso mais examinar as provas. Eu estou cansada de ver lá, bom direito mal defendido. Ele faz uma petição de extraordinário como se fosse uma apelação. Nem alega violação. O que acontece? Nega seguimento liminarmente. Aí ele agrava. E vai repetindo esses erros e a coisa não termina. Aí pode ser que caiba um incidente de uniformização. Regional, nacional. As turmas regionais devem ser extintas com a modificação da lei agora. Tomara que sim, porque é só mais um percalço, não resolve nada isso aí. Na hora de fazer o pedido de uniformização, raros são aqueles que são julgados. Eu estou lá, conheço o juizado há 10 anos. Eu presidi 2 sessões de turma regional, porque eram poucos, né? E a coordenadora anterior fez uma, e vou fazer uma outra agora, porque eu quero zerar para depois, quando vier a lei extinguindo essa turma, a gente não tem nada pendente. Mas o que é um incidente de uniformização? É um incidente para uniformizar entendimento sobre a matéria de direito. Isso está na lei. Vem outra apelação. E aí a coisa vai. Então, não é conhecido. Aí entra com outro para TNU. Também não é conhecido. Eu vou dar um exemplo para os senhores que eu vi ontem. Ontem, uma professora de Direito Previdenciário me mostrou lá um processo do JEF, né, em que uma pessoa que a procurou, desesperada, era a parte. O que aconteceu ali? Era um pedido de auxílio-doença para uma moça que tinha obesidade mórbida. Vejam bem isso. Na petição inicial, até dizia mesmo que ela tinha obesidade mórbida e tal. O benefício foi concedido no meio do processo, né? Que ela requereu administrativamente e requereu no JEF, assim, com poucos dias de diferença. Esse processo está rolando já tem uns 8 anos. Foi concedido, né, administrativamente. E depois foi cassado. Quando ela passou pela perícia do JEF,
que foi depois da perícia que cessou o benefício, né, que concedido administrativamente durante o processo, o perito judicial entendeu mesmo que ela não estava mais incapacitada por conta da obesidade mórbida, até porque ela tinha feito os tratamentos e tal, e melhorou. Bom, aí foi julgada improcedente, ela entrou com o recurso da sentença. A sentença repetiu isso. Aí ela entrou com o recurso de uniformização, incidente de uniformização, alegando o seguinte: recentemente ela passou pelo médico e o médico diagnosticou um câncer nos ossos. E ela queria uma liminar para que se desse o auxílio-doença. É outra causa de pedido, é outro fato. Aí a nossa professora, nem vou falar quem é aqui, que é uma pessoa, uma advogada extraordinária, chegou para mim e disse: como é que eu digo para ela, que é minha amiga, que está tudo errado, que o juiz não vai dar isso aqui, porque ela estava advogando, era a mãe advogando para a filha doente, uma coisa assim. Então, essas coisas, gente, tem que entender de processo para que o processo dê certo. Por outro lado, nós temos petições iniciais maravilhosas. Recursos, razões recursais, essas sim deviam ser molde, modelo, sabe? Mas essas aí a gente não acessa nos sites. Há advogados que entendem muito bem de processo e da matéria previdenciária. O doutor Tipó falou do prévio requerimento administrativo. Vocês acham que o prévio requerimento administrativo é pedido só porque a gente não quer trabalhar? Não é isso, não. Talvez a gente nem queira trabalhar tanto assim, tá certo? Vocês trabalham mais. Mas é que quando ele pede administrativamente, e esse processo é juntado no processo judicial, a gente tem mais elementos para julgar. Porque ele mesmo acaba não trazendo nada para o processo. Essa questão da sentença trabalhista, se serve ou não como prova, é um problemão isso também, né? Porque o INSS vem com aquela questão padrão: eu não fui parte. Ué, mas ele não é parte na reclamação trabalhista. Agora ele tem que ser chamado para falar da contribuição e tal. A maioria dos processos não tem isso. Mas o que acontece? Por que há uma certa birra com essa sentença trabalhista? Porque, normalmente, se ela é uma sentença trabalhista que teve, assim, um iter, né, de provas, de produção de provas, tudo bem. Agora, quando ela é uma sentença trabalhista que julga procedente a ação, o pedido por conta da revelia ou por conta do acordo, ninguém que vá julgar isso vê com bons olhos isso aí. Porque tanto o acordo como a revelia podem ser fruto do conluio mesmo. Não pode? Não é? Isso é muito comum. Você entra lá com a ação, eu não vou lá, não contesto nem nada, e tudo bem. Há até uma jurisprudência do STJ, né, no sentido de que essas sentenças trabalhistas, né, que são de homologação de acordo ou de procedência em razão da revelia, só servem como prova para fins previdenciários se nesses processos tivesse sido juntada alguma prova material. Isso já é a jurisprudência pacífica do STJ, mas esses processos vão patinando, porque, né, a gente mal informada sobre isso. Bem, eu poderia falar 1 milhão de coisas. Vou dizer mais. Se vocês têm dificuldade com as normas, né, administrativas do INSS, né, aliás, eu tenho um colega que fala: eu não leio instrução normativa, eu não leio portaria, que portaria é ordem para o porteiro, eu só leio a lei e o decreto que regulamenta. E mesmo assim, o decreto com uma certa reserva. Então, eu leio a Constituição, leio a lei, leio o decreto regulamentador. Não tenho nenhum interesse pelas instruções normativas, pelas portarias, ordens de serviço e outras coisas assim. É difícil para quem está nessa área se entender com essas normas todas, mas é muito mais difícil se entender com aquela jurisprudência do STJ que vai para lá e vai para cá, não é não? O senhor citou a prescrição.
Quantas vezes já foram e já vieram com essa história da prescrição? Agora está valendo outra coisa, né? Pelo que o senhor disse aqui, decidido pela turma, né? Não pela sessão. 5-3. Então, é difícil para vocês, é difícil para nós também. Uma outra coisa que tem dificultado assim, muito o nosso trabalho, não é? São esses processos suspensos por conta de repercussão geral e recurso repetitivo. Isso daí, a ideia, assim, é boa, mas se fosse feito logo, né, julgado logo aquele. Mas, infelizmente, acho que tem muita coisa parada nos tribunais por causa desses dois institutos, do recurso repetitivo e da repercussão geral. Eu não sei se era isso que os senhores queriam, sobre isso que eu falasse, não é? Eu estou à disposição para o que precisarem de mim. Estou todo dia lá na coordenadoria do GEF, Avenida Paulista, 1345, 12º andar. Estou no tribunal, quando não estou lá, estou no tribunal, no 17º andar, acumulando as duas coisas, porque... Podem ir lá falar comigo. Se eu estou com a porta fechada, só tem uma possibilidade. Eu gosto de tirar um dia da semana só para estudar. Então, eu fecho a porta dos outros dias, mas eu costumo abrir, se alguém for me procurar, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês.